Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Arpub, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Eis que funda-se uma nova igreja, caro ouvinte. Uma brilhante ideia do diabo para estabelecer sua ordem. Agora é a sua vez de angariar fiéis e rezar a sua missa. Entre o bem e o mal, a igreja do diabo. Capítulo 1 de uma ideia mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos, nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja é uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Não venho pelo vosso servo Fausto, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Não, mas provavelmente é um dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata, em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la. Tendes razão, mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. E uma tal exigência. Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha comunicar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. Só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis às rainhas, cujo manto de veludo rematasse as franjas de algodão.
Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico. Olhai bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida, mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto sinais vivos do tédio que lhe dás. Esse mesmo ancião parece enjoado, e sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros. Para o misantropo, é realmente aborrecê-los. Retórico e súbito. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens. Mas vai. Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe o silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar, dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3. A Boa Nova aos Homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para o meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo. Era assim que falava a princípio para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria Ilíada. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Esope. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum?
Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos, eis tudo. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no obscuro e no contraditório. Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença, em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. 100 pessoas tomam ações de um banco para operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos vossos dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4 – Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas, por partes e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. A descoberta assombrou o diabo. Alguns casos eram até incompreensíveis. No Cairo achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento, ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogman. Roubou-o com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um muezim que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo.
Um dos seus melhores apóstolos era um calavrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária, e conquanto não lhe desvendasse nenhuma de suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia dúvida, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência, não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Ocorre que desses romances, cultuados aí pelo público, pelos leitores da literatura brasileira, desses romances há uma predisposição dos críticos em dividir a obra de Machado de Assis em 2 fases. Uma que eles falam que é a fase inicial, uma fase de amadurecimento ainda, com os 4 primeiros romances escritos até 1880. Então, 1872, 74, 76 e 78. Quase de 2 em 2 anos ele mantém essa produção. Bom, em 1880 ele não produz nada. Em 1881 ele publica um romance que vai ser o marco da carreira dele, de escritor, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, todos os estudiosos consideram que esse é o marco dos romances machadianos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai ser o primeiro daqueles chamados grandes romances. E depois vem, depois de Memórias Póstumas, vem Quincas Borba, no caso Murro. Então, essa da grande fase, que são os 5 grandes romances. Então, tem esses 4 outros anteriores, que é antes de 1881. Mas é só para a gente ter uma ideia de que antes de ele escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele já escrevia, já tinha esse exercício do conto. E o exercício do conto também é um exercício, não para o romance, mas para o exercício de outros pontos melhores ainda, dessa fase de mais maturidade. Então nós temos, assim, pela ordem de publicação, o primeiro livro dele se chamou Contos Fluminenses. Ele é de 1864. São os primeiros contos publicados em 64. Machado de Assis é de 1939, então ele tinha 20 e poucos anos. Então é muito importante a gente ter essa ideia. E assim, o livro não é dessa data, mas os primeiros contos desse livro são dessa data. Ele publicou nesses jornais e revistas. O segundo livro dele publicado, que é o Histórias da Meia-Noite, é de 1873. Que também, assim, ele já caminhando para essa fase aí de maturidade. E o terceiro livro dele publicado chama-se Papéis Avulsos. Então, é de 1882. É Papéis Avulsos que será considerado o marco dos contos de maturidade, a fase dos contos de maturidade. Como o Memórias Póstumas é considerado os romances, o Papéis Avulsos é considerado os contos
essa fase da maturidade dele. Os outros livros que vêm a seguir, Histórias Sem Datas, que é o 4º livro de Machado de Assis, em que nós destacamos, né, o conto A Igreja do Diabo. O 5º livro dele, de contos, que se chama Várias Histórias, né, e que tem lá a célebre A Cartomante, que é inesquecível, né, tem filmes, minissérie adaptadas. Um Homem Célebre, um dos contos mais diferentes que ele tem. Trio em Lá menor. O 6º livro, para a gente só citar um dos contos mais importantes, o 6º livro dele, que se chama Páginas Recolhidas, que é a Missa do Galo, sobre o qual a gente vai falar também. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. Um grande crítico brasileiro, o Antônio Cândido, nos capítulos finais da sua obra máxima, que é a Formação da Literatura Brasileira, ele propõe a ideia assim, de que o Machado de Assis ele teria sido o grande autor que ele foi, porque ele foi capaz de pegar tudo que haveria de útil nos autores anteriores que nem eram assim, de tão grande estatura, né? Então assim, o Cândido ele propõe uma linhagem, né, que passa lá pelo Joaquim Manuel de Macedo, passa pelo Zé de Alencar, pelo Manuel Antônio de Almeida, e assim, nesse parágrafo que é muito conciso, né, porque a formação da literatura brasileira ela não fala exaustivamente de Machado de Assis, né? O Machado de Assis ele surge assim, como um ponto de consolidação dessa tradição anterior. É uma coisa interessante, né? E o Cândido, de certa maneira, ele realça esses traços, né, que ele teria apreendido dos outros autores com muita precisão, né? A gente pensa, por exemplo, um certo tom de malandragem que já estava no Manuel Antônio de Almeida, né? Ou então assim, na capacidade lá do Joaquim Manuel de Macedo de fazer uma notação pitoresca da sociedade fluminense do século XIX, né? Ou então assim, num fôlego mais analítico do Zé de Alencar, né? Mas eu acho que é uma comparação um pouco estranha, né? Mais ou menos como se fosse comparar assim, Maradona e Birubiru, né? E agora o que é muito interessante nesse trecho também é que depois que o Antônio Cândido ele termina de argumentar, ele se sai com uma frase do Paul Valéry, né? Ele diz mais ou menos o seguinte: o difícil, isso é uma citação, né, do Messier Teste, do Paul Valéry, o difícil não é você achar, o difícil é você ajustar o que você acha, né? Então assim, ao mesmo tempo que o Cândido ele está falando que o Machado de Assis ele foi o gênio que ele foi porque ele conseguiu pegar o que havia de aproveitável na tradição brasileira, quando ele vai tentar definir o que é a posição do Machado de Assis, ele se remete ao Paul Valéry, né, que é um exemplo típico, né, de uma figura bem moderna, né, que é essa ideia assim, do poeta crítico, né, do poeta autoconsciente, né? Você tem outros representantes disso, por exemplo, na figura de um Jorge Luiz Borges, né, que é um espírito afim ao Machado de Assis, né? Então, assim, de alguma forma, assim, a própria figuração do Cândido, ela aponta para esse elemento nacional, né, mas ela também mostra, assim, como é que a grandeza do Machado de Assis está exatamente nessa capacidade dele de dialogar com essas outras linhagens, né, de estar também, assim, fora do seu próprio tempo. Né? O texto decisivo do Machado de Assis sobre isso é um instinto de nacionalidade, né? Que é a gente pode ler assim, como uma espécie de crítica dos clichês românticos, né? O Machado de Assis ele sabe que assim, para ele ser brasileiro ele não precisa falar de bananeiro ou falar de papagaio, ele pode perfeitamente fazer assim, dar-se uma ideia de brasilidade que é uma ideia mais sutil, menos óbvia, né, do que aparecer nos clichês românticos, né? Nessa direção, uma outra indicação de leitura interessante é um pequeno texto do antropólogo Rogério Bastito que chama Machado de Assis Paisagista. Eu acho que esse texto, que é um texto também muito apreciado pelo Antônio Cândido, ele deixa muito evidente o que seria esse brasileirismo interior do Machado de Assis, né? Um exemplo é quando o Machado ele se refere à figura da Capitu, a famosa comparação, né? Os olhos de ressaca. Né? Então, assim, esses olhos, quando ele usa a expressão, né, dos olhos de ressaca, né, quando ele está falando assim, do mar, então, assim, essa expressão para ser usada, ela pressupõe essa impregnação da paisagem. Né? Mas a paisagem ela aparece exatamente na hora que o narrador ele tenta entender aquilo que parece que escapa a ele. Né? Então, a referência que ele tem é exatamente a ameaça que vem do mar.
né? Então a paisagem ela entra, né? Mas ele não precisa fazer uma descrição ali daquele cenário para depois chegar na história. Acho que também é uma das grandes razões da força, né, da narrativa machadiana. Esse jogo perpétuo com a sutileza, né? Ao invés do Machado de Assis, do narrador, ele dizer uma coisa de maneira definitiva, ele indefine essa coisa, né? Ele deixa essa coisa meio imprecisa, né? Então, assim, ele joga essa responsabilidade para o leitor. O próprio leitor é que vai ter, então, que jogar as projeções dele, né? E o leitor vai, assim, lendo num esquema assim, meio de tentativa e erro, né? Porque muitas vezes também o Machado de Assis ele se delicia em ser incompreendido, em nos dar pistas falsas, né? Em jogar com uma série de clichês que ele sabe que são moeda corrente. Então, assim, é uma pedagogia que aponta para um desamparo no final. Assim, o Machado de Assis é muito diferente de um cara como Lima Barreto, né? O Lima Barreto, você percebe assim, que ele usava a literatura, né, como um instrumento para produzir um determinado efeito. Então o Machado de Assis, o Lima Barreto, ele via assim, que tinha coisas muito erradas na sociedade brasileira do tempo dele, então ele usava a literatura dele como uma arma, né? O Machado de Assis talvez seja o crítico mais implacável que a classe dominante já teve, né? Só que é uma crítica que ela se enuncia de viés, né? Então assim, tem uma acidez, né? É claro, assim, um leitor brasileiro marxista, ele vai encontrar muito pano para manga no Machado de Assis, né? Agora, um leitor assim, português, como é o caso do Abel Barros Batista, né, que eu gosto muito, né, ele já prefere enfatizar mais essa questão assim, da modernidade dessa narrativa, que ela não possui mais nenhum fundamento sólido. Sim, a gente considera a obra atemporal, né, que a gente chama a literatura, quando é que ela é universal? Quando ela não é datada. Quando esses valores, né, que o texto literário traz, ele não está contemplado por uma única época, porque a palavra literária é que é artística, e não o que ele narra, as datas que ele menciona, isso tudo, tem lá as datas, a ocasião, a cidade do Rio de Janeiro, os costumes da época, mas é algo mais do que isso, é do ser humano que ele fala, né? É do desejo, é do amor, mas assim, não o amor romântico, né? Mas é da traição, né? É daquilo que às vezes o sujeito não pode controlar, que é o seu desejo. Então, às vezes assim, até também do desconhecimento que nós temos de nós mesmos, né? É disso que ele fala, na verdade, por isso que a obra dele é perene. E esses contos, né, que são considerados obras-primas do conto, são também perenes. E é isso que faz a literatura, não de Machado de Assis, ser atual, ser sempre atual. Se ela foi atual na época que ele escreveu, né? E ainda é atual e será sempre atual. Porque tem algo que é da essência humana de que ele vai tratar através da literatura. E sem ser panfletário. Ele não fica falando o ser humano é assim, o ser humano é egoísta, o ser humano é... Não, ele simplesmente, né? Ele conta uma boa história para falar do modo de ser que é humano, né? Daí assim, o Machado é humanista. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos, resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia A Igreja do Diabo, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela Arpub.
Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.